Edinho estava cercado por repórteres para dar exatamente essa explicação. Mas não e chegou o Bolívar me perguntou, aquele ali é o Edinho? Eu falei, tá dando explicação lá. Ele invadiu os repórteres, foi lá e cumprimentou, se abraçaram longamente. Eu quero deixar claro que eles não têm nem que se esconder nessa relação que tem de gremista, não tem que se esconder, subir para segundo andar, ficar nessa... Só se querem escapar do assédio da imprensa torcedor, mas eu acho que isso tem que ser encarado com naturalidade, como o Ribeiro Neto jantar com um colega de uma outra emissora de rádio, faz parte disso. Claro. Isso é normal e acontece em todos. O Bellini deve ter colega em outros escritórios de advocacia que inclusive são concorrentes do escritório dele. Só quer dizer que você dá igual. Mas como o jogador tem que se preservar, isso chegou até a direção se manifestou e disse que ia falar com o jogador. E o executivo de futebol do Grêmio, Rui Costa, falou sobre essa questão envolvendo o volante Edinho. Então, a questão do Edinho está resolvida, nós conversamos internamente, ele fez os esclarecimentos que ele gostaria de fazer, fez uma nota, inclusive. Eu conversei com ele, a direção conversou com ele, o Anderson conversou com ele e ele sabe qual é a nossa posição, né? Ele nos deu uma versão, essa versão foi acolhida, ele sabe qual é a posição do clube em relação a algumas práticas e o importante é que ele não estava na concentração, portanto, não há nenhuma relação entre a imagem e ele estar na concentração e para nós está tudo esclarecido e ele sabe qual é a posição do Grêmio e essa posição ela fica dentro do vestiário, dentro das nossas quatro paredes. Com essas mensagens, vocês têm a convicção de que realmente não são verídicas e quanto a isso, você teme que daqui a pouco o Edinho possa ter arranhado ou prejudicado a sua imagem perante a torcida do Grêmio? Não, vou começar pelo final. Se ele tivesse algum receio, se de fato ele tivesse assumido essa postura e dizer que ele tem predileção por uma outra equipe, ele não estaria em campo hoje. Certamente ele pediria para não jogar, certamente o Anderson optaria por não colocá-lo em campo e nós não permitiríamos que ele estivesse em campo, porque por mais que nós estejamos num ambiente profissional, sempre que envolve paixão do torcedor e a questão da camisa, isso sempre tem um peso importante. O Edinho já mostrou em mais de uma oportunidade, dentro do campo, com a camisa do Grêmio, a dedicação que ele tem e a postura que é muito além do profissional, né? Ele nos afirmou que em nenhum momento ele escreveu aquilo, né? Na medida que o jogador me disse que não foi ele que escreveu isso, a foto é dele, a foto ele assumiu, contextualizou. Na medida em que o atleta afirma que não é ele que escreve aquilo e que a sua postura no dia a dia, no trabalho, quando entra em campo, ela demonstra não só o profissionalismo, mas a dedicação que ele tem pela camisa do Grêmio, né? Isso para nós é suficiente. Daniel quer falar, está inscrito. Eu queria falar o seguinte, Meneghetti, eu acho que essa questão da internet, tá, da rede social, isso é um perigo, tá? Vazando coisas assim que por vezes são criadas, como por exemplo a conversa. Eu não acredito que o jogador tenha se manifestado da forma que se manifestou. Quanto à foto eu não vou discutir. Só que tem um detalhe, por isso que não dá para fazer nenhum tipo de juízo. Esse jogador pode, eu vou criar um cenário aqui, saiu de um jogo, o Grêmio jogando na quarta, o Botafogo jogando na quinta. Ele chega em casa, sai do estádio, tá? E ele sai do estádio com essa camisa que ele está, porque é o uniforme de passeio, né? Chega em casa, abre uma cerveja, pega o celular, os caras estão tudo ali online, manda mensagem para ele e um diz, porque aparece, se não me falha a memória, falando em um hotel em que um deles estaria concentrado. Ele diz, minha concentração é essa aqui. Aí que tá, eu quero chegar nisso. Estou tomando uma cerveja em casa. Eu me sinto comprometido para emitir um juízo e estou na tua tese, porque realmente a gente não sabe se é verdade ou não. Claro. Né? E se o Grêmio quiser descobrir, ele vai descobrir, né? Vai na companhia telefônica e ver. Se o Grêmio quiser, tem que ver se o Grêmio quer descobrir. Tem que saber se o Grêmio tem esse interesse. Me parece que não. Bom. Agora, eu acho que esse diálogo que o Daniel construiu, ele é absolutamente normal. Ou então até assim, estava de folga, não sei exatamente, não sabe bem a data, estava de folga, o outro jogador lá em cima, no Rio de Janeiro e São Paulo, no caso é o Rio, está dizendo para ele, eu estou aqui concentrado, e o jogo do Grêmio, e era 3 dias depois, olha aqui a minha concentração, diálogo absolutamente normal. Como se daqui a pouco eu trocar um torpedo com o Chico, ele vai apresentar um programa importante, e ele mandar para mim e dizer assim, olha só, estou aqui me preparando para amanhã, 7 horas da manhã eu estou no ar, e olha aqui, eu também estou preparando com churrasco, uma caipirinha, claro, isso é normal. Isso é normal, e vou dizer, e acontece, gente. E o Edinho é jovem e ele tem o direito de tomar a cervejinha dele nos horários de folga.
O Rui chegou a dizer ontem nessa entrevista, eu vi na Rádio Bandeirantes, ele falou assim, literalmente, não, o Grêmio tem momentos de folga em que a gente permite os jogadores de tomar cerveja. Como assim, cara pálida? Vem cá, é óbvio, isso é uma obviedade. O jogador, quando está de folga, ou mesmo numa terça-feira em que ele não tem jogo, no dia seguinte, ele pode tomar a cervejinha dele, o vinho dele, não tem nenhum problema nisso. Então não é que o Grêmio permite, isso aí o mundo permite. Agora, claro, se fosse na concentração, o que eu tenho certeza que não aconteceu, que a gente conhece bem o Edinho e o quanto ele é profissional, e o profissionalismo desse jogador eu não vou questionar, já vi ele isso no Internacional, no Fluminense, no Palmeiras e agora aqui no Grêmio, então isso eu não questiono. Agora, se é verdade ou não, eu não consigo julgar. E se o episódio dele cantar o cântico da torcida do Inter for verdadeiro, aí sim seria Eu grave. tenho outra ideia. Aí é justa causa. Eu tenho outra ideia em relação à cerveja, tá? O cara que toma cerveja na concentração, depois de ter passado pelo Inter, pelo Fluminense, pelo Palmeiras, ele não passou a tomar cerveja na concentração quando jogou no Grêmio. Não. Se o cara toma cerveja na concentração, ele toma sempre. Na Alemanha eles tomam cerveja na concentração. Já teria vazado. E o Edinho tem uma conduta, a gente sabe, corretíssima, assim, como cidadão, como profissional. Isso eu não quero. Que ele estava na concentração, para mim, eu acho que ele fez uma brincadeira. Olha aqui, olha aqui a minha concentração aqui, ó. Normal no churrasco familiar em casa, ou mesmo numa janta em casa com a sua esposa, com seus familiares. E fique bem claro, eu não tenho procuração para defender, eu não estou defendendo ninguém aqui. Agora, se for verdadeiro a questão do cântico, aí eu vou citar um episódio. Aí eu vou citar um episódio. Emerson Sheik. É isso aí. Deixa eu só dizer o seguinte, ó. Tu falasse, Meneghetti, em ser do Grêmio, que acho que o Grêmio já deve estar fazendo isso, né? Eu acho que não vai fazer. É óbvio, sabe por quê? A internet ela é tão vilã nessa história que eu não sei se... Olha, para mim parece que é verdadeiro, tá? Eu vou dizer, tá? Se o presidente do Grêmio se chamasse Luiz Carlos Silveira Martins, o Grêmio faria, porque era um dirigente muito desconfiado. Todos aqui conhecem o Cacalo. Alguns como repórteres, e ele é muito desconfiado, né? Ele é um jeito desconfiado, preocupado e tal, e acho que ia atrás. Mas essa gestão do Grêmio está mais preocupada com outras coisas e nem sei se tem que fazer. Eu faria, eu iria atrás da informação, mas... O que eu acho assim, ó, o Edinho, ele é um baita do profissional. Não há dúvida. Tem uma conduta ilibada, vou usar uma expressão bem antiga, ilibada e tal. Todo mundo sabe que ele é um cidadão. Mas a gente sabe também, e vamos colocar você aí, telespectador, como exemplo, né? Você sabe que, por exemplo, quando você está no estádio de futebol, você se transforma, claro. Né? Você é outra pessoa. Quando as pessoas estão nas redes sociais, elas estão anônimas quase, elas também se transformam às vezes. Ele não estava numa rede social, ele estava num grupo fechado, mais como se diz em boxe. Outra coisa, como é que vazou isso aí? Com mais liberdade. Tu acha que o Edinho realmente cantou isso? Eu acho que pode ter feito, sim. Não, a informação que nós temos é que a informação que nós temos é que esses prints, né? Esses prints da conversa, eles são verdadeiros. Eu vou dizer, tá? Se eu fosse apostar, eu acho que houve aquele diálogo. Eu acho que houve, mas eu não sei, eu não posso dizer com certeza. Eu estou contigo, eu só acho que a direção do Grêmio ela não pode deixar passar esse episódio, né? De fato, tentar saber o que. Eu acho que realmente não pode deixar passar o lateral direito, não pode deixar passar. Mas de repente é o seguinte, Meneghetti, né? mas eu também não posso, daqui a pouco determinar que a direção do Grêmio não está fazendo. Só deixa eu perguntar. Ela pode não expor publicamente. Pergunta, mas já vem. Ela pode não expor publicamente o que está fazendo, mas ela pode internamente buscar alguma coisa. Eu só queria fazer uma pergunta antes de dizer por que eu estou tão bem. Tu tá que é o selvagem da motocicleta hoje com essa jaca. Eu tô muito elegante. Tá bem. Cara, como é que tu printa um negócio desses? Até seria legal para as pessoas saberem. É só quem tem acesso. Então teve um X9, é isso? Não, passa para alguém de confiança que passa para alguém de confiança. Eu conheço passa para alguém de confiança. Não existe segredo entre dois. Esse passo a passo aí é... Depois tu me explica aí para nós. Explica para Dona Maria o que é conduta ilibada. Dona Maria, seu João lá não conseguiria entender. Não, é que ela é reta, ela é íntegra, entende? Ela é sem pormenores, sem retidão. Inquestionável. Isso aí. Muito bem, toca a ficha. Vocês viram que eu tô assim... Hoje eu tô um artista de cinema, né? Cá pra nós, olha pra mim, jaquetão e tal, charmoso. O que é isso? É o Richard Gere dos Pampas! É sempre a mesma história, mas depois de um certo tempo, gente... depois de um certo tempo você vai ficando mole na vida, né? Em tudo, né? O relacionamento, aí os casais se acomodam e o resultado é a rotina, estresse, cansaço físico e mental. E é muito importante fazer a diferença e fazer diferente. Tentar algo novo para que os momentos mais íntimos voltem a acontecer com intensidade e com frequência, né? Nessas horas você pode contar com ele.
Esse é um amigo inseparável. Olha, estou para dizer que ele pode ser o seu melhor amigo. O Ativo, um poderoso estimulante que não altera a pressão sanguínea, indicado para homens a partir dos 20 e que desejam sentir e dar mais prazer. Ah, isso é romântico até, né? E por quê? O Ativo você encontra somente na Central. Ele não é vendido nas farmácias. O telefone está aqui, não perca tempo. 3037-0707. 3037-0707. Olha aqui, ó. As primeiras 30 ligações ganham um baita desconto. Facilidades do pagamento, presente, entrega grátis. E se você quiser, ó, a entrega pode ser sigilosa. 3037-0707. Por quê? Ativo é você na ativa sempre. Imagina se a gente começar a printar os teus WhatsApp, hein, Ribeiro Neto? Beleza? Eu não tenho Imagina WhatsApp. só. Eu não uso WhatsApp. Mais que o Ativo, né? Eu já vou passar para o Roberto, eu só queria que o Chico ampliasse rapidamente e falasse assim, não, parece que o print é verdadeiro. Isso baseado... Porque a gente tem informações, primeiro porque a gente recebeu, né? Os jornalistas receberam esses prints. E esses prints vêm de fontes. As fontes confirmam que esses prints são verdadeiros. Ou seja, não foi feita uma montagem, que esse grupo existe. E outra, Belino, só uma lembrança, o Renteria jogou no Brasil, em vários clubes, no Santos, no Internacional, em Portugal também. Então é perfeitamente possível que ele saiba falar português. Santos um bom tempo, né? Foi no Santos, né, que ele jogou, né? Bom, eu continuo achando que não é. Não, mas, eu acho mas que nós podemos ter o benefício da dúvida, mas a informação é que é verdadeira. Rever os amigos dele, então. Pode ser. Não, ou rever... No mínimo isso, né? Rever o seu cuidado nas redes sociais. Isso Não, Isso é um cuidado, ele mínimo. não Ele tá manda no grupo mensagem fechado mais que nem, ele acha- ele não troca mensagem nem com a filha dele agora. Depois dessa... É que a internet é tão doida, Meneghetti, que, por exemplo, a gente estava brincando, essa foto aí, essa cerveja poderia ser uma montagem, você faz qualquer coisa. Então, se ser verdadeiro ou não, tu tem que ter certeza investigando, porque pode ser verdadeiro ou não. Talvez ele fosse fazer uma brincadeira. Nunca imaginou que fosse vazar. Exatamente. Como a gente faz aqui, Claro. inclusive no break, no intervalo comercial, Exatamente. ou Tá antes aí, do ó. programa, a gente faz brincadeiras aqui que a gente sabe que a gente não pode levar pro ar. A gente brinca aqui com gremista, com colorado, com tudo, entendeu? Com matéria que está no ar, faz parte. E se botar isso no ar, alguns aqui serão algemados, outros serão condenados. Belini vai ter que trabalhar um pouco mais, né? Vamos lá, Roberto. O Anderson Xavier diz que o Edinho tá pedindo para arrumar confusão com a torcida do Grêmio. O Carlos André Niches, se ele jogar, para mim a foto não interessa. Claro. E o Fabrício Fraga, se Edinho é colorado ou não me importo, pois acima de tudo Edinho é profissional e até o momento ele honra o manto, honra a camisa do Grêmio e tem jogado com raça. Eu quero referendar isso aí, que o profissionalismo do Edinho, ninguém questionou aqui nesse programa em momento algum. No Inter, que eu me lembro, no Palmeiras, no Fluminense e agora no Grêmio. Passou por outros clubes, jogou na França também, eu acho, né? E veio da França. Nunca houve um questionamento O sobre Edinho passou muita dificuldade, tá? O Edinho é um cara que passou dificuldade mesmo. Ele comia dentro de um supermercado. Não, ele é um guerreiro. A história de vida do Edinho é uma história, olha, só tem um ponto, tá? O Edinho chegou sabendo que era a reserva do jogo de ontem, brincando com os repórteres na concentração do Grêmio. Tu acha isso estranho? Não, um cara que está inconformado com uma situação, ele aceitou a reserva. Porque nas conversas ele descarrega contra o Anderson Moreira. Não foi o que a gente viu ontem. Ele aceitou a condição. Mas é um ambiente Agora, diferente. outro ponto que eu não entendi, tá? Vazou agora, na hora que ele saiu do time. Ou ele saiu do time... Porque eu vou te dizer, eu não entendi a saída do Edinho do time. Se tem ligação. Eu não Até que o entendi. Rui Costa falou assim na entrevista, não, se isso aí fosse verdadeiro, ele não estaria no jogo hoje. Mas ele não teve. Ele não estava, né? Ele entrou depois, numa necessidade. E era titular O que ele quis absoluto. dizer é que ele não estaria nem no... Eu entendo afastado. assim, mas ele não começou como titular. E a gente sabe que o Edinho até então era titular, não jogou antes porque estava lá suspenso. Suspenso. Cumpriu suspensão e voltou a estar Foi uma à disposição. reserva meio inesperada essa. Isso foi.